Pronto. Então, olha, exatamente, vamos começar agora. João, olha, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, bem-vindo a Santo Galo, muito obrigado por teres vindo de propósito de Geneva até prazer. Aqui. Pronto, como no primeiro podcast também, este é o nosso segundo, temos a planear em fazer 1 horinha, vamos falar contigo 1 hora sobre vários temas. Parece-me bem. Se calhar, Luca, vamos começar já por, se quiseres apresentar em 1 minuto, se alguém passasse por ti na rua e perguntasse só, então, quem é João, quem é este gajo? O que é que tu dirias? Não, antes de mais, Renato, Luca, obrigado pelo convite e muitos parabéns por esta iniciativa. Acho fantástico e desejo votos de muito sucesso. Eu tive a oportunidade de assistir ao primeiro podcast, gostei bastante, foi bastante interessante e tenho a certeza que os próximos serão tão ou mais interessantes do que o primeiro e do que este. Relativamente a mim, sou alguém relativamente normal, vivo na Suíça há cerca de 26 anos, sou pai de 2 filhas, trabalho na indústria financeira, sou português e identifico-me um bocadinho com o tema do vosso podcast porque eu vivo entre 2 mundos, portanto, ou seja, Portugal por relações profissionais e a Suíça, que é o país onde eu vivo, portanto, onde tenho a minha família, onde tenho passado os últimos 26 anos da minha vida, 25 ou 26, já nem sei exatamente quanto é que é, mas é por aí. E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por me terem convidado, foi um prazer ter cá vindo e conhecer um bocadinho também da cidade e sobretudo da universidade, que acho incrível. Obrigado por teres acolhido tão bem e vamos a isso. Bora, boa. Muito obrigado também por estas palavras. Os 26 anos que já aqui estás na Suíça, sempre em Geneve? Exatamente, sempre em Geneve. Ou seja, eu estou domiciliado na Suíça há 26 anos, por razões profissionais tive a oportunidade, o privilégio de passar temporadas também fora da Suíça, em outros países, mas sempre, digamos, com a ligação, com o vínculo laboral e com a minha residência, portanto, estabelecida na Suíça. E sempre em Geneve. Ok. E o setor de trabalho também sempre banca? Não, isso não, isso é engraçado. Eu quando cá cheguei à Suíça, nomeadamente a Geneve, a minha primeira experiência profissional foi no setor farmacêutico. Não tem nada a ver, digamos, nem com o centro nem com algum interesse particular que eu tenha, e muito menos com o meu background a nível de estudos, mas foi assim que as coisas se proporcionaram. Tive alguns anos numa empresa na área farmacêutica e depois, um pouco mais tarde, é que passei para a área financeira. Não diretamente a trabalhar em bancos, a trabalhar para uma empresa que prestava serviços e vendia serviços e produtos para o setor financeiro, no seu todo, mas muito, acima de tudo, para bancos. E desde aí tenho traçado o meu caminho. Boa. Reuters não era a primeira... Foi na Reuters, exatamente. Foi na Reuters. Hoje em dia já não existe da mesma forma. Portanto, foi adquirida por uma empresa canadiana, a Thomson, tornou-se a Thomson Reuters, e depois mais tarde foi comprada por um fundo de private equity. Neste momento, ou seja, o negócio no qual eu operava está, digamos, debaixo da alçada da London Stock Exchange Group, que acabaram por adquirir essa área de negócio. Mas era na Reuters, sem dúvida. Empresa incrível, portanto, com uma presença muito forte em Geneve, na altura, chegámos a ter cerca de 600 ou 700 funcionários, e foi aí, digamos, que entrei, o meu primeiro contacto, de um ponto de vista profissional, no setor financeiro, bancos, portanto, mercados financeiros, etc. Sempre foi do teu interesse entrar nesse mundo financeiro? Ou um sonho, se calhar? Olha, Lucas, se calhar vou-te decepcionar. Não, honestamente não. Eu acho que naquela altura da minha vida eu procurava desafios, procurava poder crescer profissionalmente, ter oportunidades e trabalhar num meio internacional, numa multinacional, era isso que me motivava, e sobretudo o horizonte de oportunidades que se abriam, não é? Mas era um pouco agnóstico ao setor de atividade. Já tinha algum gosto por economia, finanças, portanto, num largo espectro, mas não tinha, digamos, não tinha definido nem como objetivo muito estruturado trabalhar num banco ou numa seguradora ou numa outra empresa qualquer, digamos, dentro do setor financeiro. Era agnóstico a nível setorial. Obviamente, falei ainda há pouco, portanto, do setor da indústria farmacêutica, onde via que estava limitado, porque não tinha background técnico, portanto, relativamente a essa área de atividade, mas estava aberto a outro tipo de indústrias.
Muito bem. O que eu acho interessante também é, tu não estudaste na Suíça, tu vieste e começaste logo a trabalhar. Sim, eu depois acabei por tirar um mestrado aqui, um MBA na Suíça, ok, mas mais, ok. digamos, por interesse intelectual, se calhar estou a exagerar, não era? Uma altura da minha vida que queria ter algum estímulo e fazer outra coisa também a nível de autoaprendizagem e tive esse percurso digamos que por 2, 3 anos na Universidade de Geneve, mas o meu percurso escolar e académico foi em Portugal. Ok, em Lisboa. Eu cresci entre a Madeira, portanto o Funchal e Lisboa, e foi alternando, portanto a parte do ensino secundário, portanto pré-universidade foi essencialmente na Madeira, com alguns episódios também em Lisboa, mas foi essencialmente na Madeira, e depois a parte da faculdade foi em Lisboa. Foi sim em Lisboa. Boa. Ok, bom. 26 anos, então tu vieste para a Suíça no ano 2000? Não, ou seja, eu vim para a Suíça em 1999. Ok. 1999. Portanto, Ok. ou seja, já são mais do que 26 anos, este ano são 27. 27. O tempo passa a correr. Por acaso, muitas das vezes eu até digo 23, 24 anos, porque a verdadeira reflexão que eu tive relativamente ao espaço temporal que eu tenho percorrido aqui na Suíça foi mais na altura em que eu estava no processo, digamos, de naturalização, e era uma pergunta recorrente e fez parte também do dossiê que eu tive que preparar, e na altura eram de facto 23 anos ou 24 e acabei por ficar um bocadinho parado no tempo relativamente a essa contagem. Ok. Tu tens passaporte suíço também? Sim. Ok. Fizeste... Naturalizei-me em 2022 ou 23, 22 acho que foi 22, e sim, foi uma etapa muito importante em todo o processo de integração e também, de certa forma, reconhecer o facto de que as minhas filhas nasceram aqui neste país. Acho que era importante também para elas, e como era um processo familiar e mais simplificado para todos, foi uma etapa muito importante no meu percurso e obviamente no percurso do agregado familiar no seu todo. Certo. Eu contigo nem sei como é que foi, tu também tens o passaporte suíço. Foi através também da família. Foi o meu pai que decidiu Certo. aplicar-se para o passaporte suíço, e assim aproveitámos e fizemos logo os três, a minha mãe, o meu pai e eu. É um processo simplificado quando os filhos ainda são menores de idade. É interessante, já a nível de custo financeiro, é interessante porque é um custo total para o agregado familiar. E o processo em si também, ou seja, evita que cada um de nós tenha que submeter o processo de maneira individual e passar, digamos, por todas as fases inerentes ao processo de maneira individual. Portanto, achei que o timing era perfeito e assim fizemos. Ok. Tu ainda não tens nacionalidade suíça? Não tenho, mas por acaso é um tema que eu vou ter que tocar com a minha família também, porque eu tendo a minha irmã mais nova, que tem 7 anos, eu tenho 24, ela foi a única dos 3, que eu ainda tenho outro irmão, que nasceu cá na Suíça. Certo. Por isso ela pode ter outras facilidades que nós se calhar não temos, apesar de vivermos aqui a nossa vida toda. Os meus pais também não têm passaporte suíço, mas mesmo tendo em conta que eles se calhar daqui a alguns anos voltam para Portugal, para a minha irmã era sempre uma mais-valia ter também o passaporte suíço. Claro, se ela um dia quiser voltar, seja para estudar, para trabalhar, é uma coisa que eu vou ter que ver também. Tu tiveste que fazer algum exame? Tu e vocês dois? Não, nem sei. Eu tive, eu acho que o caso do Luca é diferente, porque o Luca nasceste cá na Suíça, não foi? E o teu percurso escolar foi aqui todo na Suíça, portanto tu não tiveste que justificar o domínio de uma das línguas. Foi o meu caso, portanto eu como oficialmente não estudei em língua francesa e também nunca tinha tido nenhum diploma de uma escola internacional, nem de uma escola de línguas, portanto foi um proforma, mas tive que passar um exame que acaba por uma espécie de aferição que eu tenho um certo domínio da língua em francês, e há pelo menos havia, acho que continua a haver um exame que é capaz de ser federal, ou seja, transversal a todos os cantões, de cultura geral, de conhecimento da organização política do país, da história, dos costumes, porque o que eu reparei é que a grande preocupação das pessoas envolvidas, das autoridades, portanto, durante todo o processo, é de facto aferir a tua integração no país. Não é tanto uma questão de X anos de residência. Exato. X anos de residência podem não valer assim grande coisa se forem anos em que
acabaste por não te integrar, portanto, no país, não te integrar nas práticas culturais, nos hábitos, nos costumes, nas organizações, nas associações, portanto, na vida local. O foco, a meu ver, está muito, digamos, no facto de compreender se a pessoa teve, digamos, um percurso face a essa integração. Há também uma pergunta, às vezes, acho eu, que eles fazem é se estás ativo em certas associações aqui na Suíça, Exatamente, ou alguns clubes de futebol, ou desportivos, ou o que for. Eu não conheço o processo e estou aqui, de certa forma, a especular, mas acredito que é capaz de haver assim, uma espécie de uma checklist, não é? E pontos atribuídos conforme o tipo de atividade. E essas coisas são todas valorizadas, porque, de facto, acabam por demonstrar que estás integrado, faz parte do tecido cultural, económico, organização da sociedade, e isso é de facto valorizado, para participar em associações, em eventos culturais ou desportivos, o contributo que tu tens para a sociedade na qual tu estás inserido. Certo. Tu estudaste para esse exame? É assim, eu não vou mentir, eu preparei-me, não estudei, mas eu preparei-me, ou seja, deram-me algumas dicas, eu estava ciente, aliás, nem é preciso receber dicas de outras pessoas para perceber isso, porque no próprio processo, no formulário, no dossiê que tens que apresentar, está muito à volta, digamos, da tua participação cívica, não é? Certo. E vê-se, há uma procura de provas ou de vontade, de motivação relacionado com o processo de integração na sociedade. Porque, ou seja, o próprio dossiê, que no meu caso na altura ainda foi em papel, eu submeti portanto, o dossiê na altura durante o período do Covid, e era um dossiê extenso, em papel. Havia uma série de perguntas relacionadas, digamos, com a tua participação cívica e cultural, e desportiva, e associativa, e tudo o resto. Certo. Mas isto para voltar aqui ao que eu estava aqui a falar relativamente ao Luca. Eu sei que os anos de escolaridade contam a dobrar, parece-me que é algo assim do género. E, portanto, okay. E o facto de tu teres cá nascido e teres cá feito o teu percurso escolar, por um lado não tens que, como eu tive que fazer um exame, no meu caso foi em francês, mas numa das línguas oficiais, e obviamente tu trazes, digamos, provas de integração que eu não tenho, não estudei cá, digamos, não é diferente. Portanto, o teu processo é bastante mais simplificado. E, portanto, Renato, não sei o que estás à espera, tens que já mandar. Mas tens que pensar bem. Bola para a frente. Vais ter que fazer o serviço militar. É verdade. Eu, no meu caso já tinha o cut-off, aquela data a partir da qual tu estás isento, são 36 anos, não é? Eu não sei exatamente que idade é que é. 36, 34, já ouvi 31 também. Sim, exato. Também não sei. Por aí, acho eu. Eu, infelizmente, já estava acima dos 40, portanto, essa questão não se colocou. E, felizmente, eu por acaso ainda pensei, a uma certa altura pensei que, ok, obviamente não vou ter que fazer o serviço militar, o que também não seria um problema, agora nesta altura da vida, se calhar já seria. Mas eu pensei, se calhar ainda vou apanhar com aquelas taxas de serviço militar, aqui na Suíça. São 3%, acho eu, não é? Depende, se calhar, do cantão também, eu nem sei, para ser sincero. Depende do cantão e dos serviços que fazes, porque aqui tem vários serviços militares. Tem o serviço militar, que vais mesmo para o militar, depois tem... Proteção civil, não é? Sim, a proteção civil também. E serviços também, serviços sociais ou serviços... Serviços sociais, sim. São esses 3 serviços. O que me preocupou mais era isso, tudo bem, sei que o serviço militar não vou fazer, já tinha mais de 40 anos, mas se calhar ainda vou ter que apanhar com este imposto adicional e isso não me preocupou, mas não teria sido uma notícia excelente, mas não, de todo. Nem isso me afetou. É passando aquela meta que nós estávamos a falar dos 34, 36 ou o que for, mas também já não se paga essa taxa também, exato. Mas no teu caso é engraçado perceber depois na prática como é que isso depois se materializa. Exatamente. Tudo bem, ok, estás abaixo dessa idade limite, não é? Mas também já não tens 18 anos, exato. Eu não sei, aqui na Suíça, com que idade é que os jovens vão à recruta? É se calhar só depois também da parte da formação universitária, não é? No ano que a gente faz 18, nós temos um dia que vamos lá e eles fazem um tipo de apresentação de que serviços que existem. Exato. E que funções, porque aquilo tem muitas funções.
E depois temos vários testes. Temos 3 dias em que a gente faz testes desportivos, psicológicos. Por exemplo, também existia um teste de IQ. Agora não sei se fazem ainda, mas faziam. E só depois deles te darem a função, tu podes escolher o ano em que tu começas o teu recruta. E depois podes pedir um diferimento, não? Enquanto Sim. estiveres a estudar, penso que seja a estudar, talvez, exato. não é? Ou talvez em algum projeto muito específico podes Pois, pedir um sim. diferimento. Podes, E como é que está a tua situação? Ainda estás em diferimento ou já fizeste a recruta? sim, passei agora pela fase de recruta, mas estou no serviço civil de proteção. Ok. E Então faço- tens contacto com armas? Não. Não, por acaso não. E fiz isso por causa também dos meus estudos, como Claro. é um bocado mais fácil, porque esse serviço de proteção civil eu só vou 5 dias ao ano para o serviço. E isso é suficiente para cumprir, digamos, todas as obrigações que tens relativamente a essa parte do serviço militar? Não tens que completar isso com... Tenho que pagar ainda essa taxa de... A minha é uma taxa reduzida. Certo. Porque eu, conforme eu vou servindo esses dias, a minha taxa... Há uma dedução que é feita. Sim. Já não está mal. E são 5 dias ao ano, mas até teres 30 e tal. Até ter 35. Yeah. Ok. Mas também fizeste aquela coisa que era 30 semanas ou assim de... Não sei se é recruta Não, que se não. diz. Ou... Sim, é recruta, porque tens vários recrutas, que tens o recruta militar, tens também o recruta, mas que é só de 2 semanas, do serviço de proteção civil. Ok. E tu podes fazer mais do que 5 dias por ano, de maneira a reduzir ainda mais essa percentagem do... São eles que decidem os dias que tu fazes. Ok. Só se houvesse algum... por exemplo, na VEF e em Davos, muitas vezes vai para lá a proteção civil. Sim, imagino, para toda a logística que anda cá à volta do evento, imagino os custos que sejam Vai lá o necessários. serviço militar, mais a proteção civil, e lá são dias em que tu podes fazer uns dias extras. Muito bem. Fazes os 5 dias ao ano, mais aqueles dias... Sempre dá um descontozinho Sim. na fatura anual. Sim. Verdade. Mas pronto. Não hesites, pá, bola para a frente. É isso. Pronto, este fator é o único também ainda que ainda faz pensar devo fazer ou não, porque pronto, eu tenho, em português nem sei como é que se diz, é o C, o Niederlassungsbewilligung, quem Sim. se diz. É o permisso. Uma autorização de residência que, na Suíça, para os nossos ouvintes, há vários níveis. E o C é uma autorização de residência permanente. Exatamente. E a única coisa que eu, digamos, que não posso fazer o que um suíço pode é votar. Que é importante. Que é bastante importante e que quem o pode fazer deve fazer. Por acaso também falámos isso com o senhor embaixador. Eu lembro, ouvi. Exatamente. Mas pronto, é assim uma coisa que eu tenho que avaliar se faço ou não, porque Os prós e contras. Exatamente, porque eu neste caso teria que provavelmente fazer aquela recruta e são 36, 32 semanas, 38. Acho que é uma coisa assim. São 3 meses, se não me engano, de recruta. Exatamente. Então são menos, se calhar, a nível de semanas. Mas é capaz de ser até engraçado, pá. Tu és um gajo novo. São um gajo novo. Em forma, atlético. É isso, mas pronto, é aquele tempo que se perde que eu ainda tenho que ver, não sei bem, mas sim, é um fator certamente que eu ainda vou ter que avaliar se faz sentido, se não faz, na minha situação. Exato. Mas na mesma podes percorrer a proteção civil também. Posso. Mas para aí, pois, é uma coisa que eu tenho que ver, porque eu não sei ainda bem como é que isso funciona, para ser sincero. Tenho que falar com o Luca, exato, tenho que falar com o Luca. Só que uma ressalva, relativamente, neste momento, tu não podes votar para tudo o que seja federal. Exato. Mas a nível cantonal e local, penso que podes participar, certo? Posso, depende também do cantão, eu acho, e da comuna onde tu vives. Que é bastante positivo, não é? Exato. Porque muitas das vezes, quando falamos de política, de facto, o que acaba por nos interessar a cada um de nós muitas das vezes passa a nível local, não é? O que nos afeta no dia-a-dia. Digamos, é a freguesia, o concelho, aqui na Suíça, a comuna ou o cantão onde vivemos, e são essas políticas locais que acabam por influenciar grande parte da nossa vida, né? Nem sempre são os grandes projetos de lei a nível federal que são aqueles, digamos, mais impactantes no dia-a-dia. Exato.
Mas pronto, João, só também para voltar aqui ao teu percurso. Tu vieste para a Suíça há 26 anos, como nos disseste, os tempos eram diferentes. Como é que foi a tua integração? Sempre tiveste muito também perto da comunidade portuguesa, ou vieste aqui e tentaste dizer, não, eu já tive vários anos em Portugal, agora quero conhecer os suíços? Como é que foi esse... Assim, eu tive de facto muita sorte e fui de facto um privilegiado por ter pessoas à minha volta, quer seja de um ponto de vista, no primeiro tempo, a nível pessoal, grupo de amigos que me ajudaram bastante, sobretudo com a língua, e também a nível profissional, e ajuda o facto de seres novo, chegas a uma empresa e as pessoas estão lá disponíveis e ajudam-te. Isso foi muito positivo nessa parte da integração a nível do domínio e conhecimento da língua. Fui bastante apoiado. Na altura eu não tinha nenhuma preocupação, muito honestamente, consciente, nem de me integrar, nem de perder contacto com o meu país de origem. E não tive envolvimento com a comunidade portuguesa, não por vontade de ter ou não ter. As coisas simplesmente acabaram por não acontecer, porque o meu envolvimento era mais com algum grupo de amigos, em que alguns eram portugueses também, é verdade, mas havia muito a parte, o círculo também à volta do trabalho, que eram as pessoas com quem eu se calhar passava mais tempo durante o dia, não é? E as coisas fizeram-se de maneira, de certa forma, aleatória, sem uma preocupação em querer integrar-me e fazer parte só daqui da comunidade local onde eu estou a viver, a Suíça, versus continuar próximo, digamos, da minha comunidade de origem portuguesa. Não tive assim um grande contacto. Obviamente, costumava frequentar sempre que possível restaurantes portugueses, porque eu gosto muito de gastronomia portuguesa e gosto muito de comer em geral, às vezes é um problema, e havia uma procura, digamos, também como não domino muito a nível de gastronomia, portanto o restaurante ajudava-me, não é? Mas além disso, se calhar com alguma pena minha, poderia ou devia ter feito mais nesse sentido, mas não aconteceu muito. Ok. Tu agora na equipa onde tu estás na LGT, que nós já vamos tocar nesse assunto também, certo, trabalhas numa equipa que são portugueses, né? São só portugueses. Não. Somos, na nossa equipa, portanto, nossa equipa neste momento somos 6 elementos, 6 pessoas, 5 são portugueses, pois. Uma pessoa não é, mas está completamente integrada e é um membro bastante importante da nossa equipa. Somos uma equipa dedicada para cobrir, portanto, o mercado português e podemos aprofundar isso depois, em que das 6 pessoas, 5 são portuguesas. Okay. A sexta que não é, que já estava no banco, ou seja, nós juntámos ao banco no ano passado para lançar este projeto e implementar esta equipa. Os 5 chegaram ao banco, de facto são pessoas portugueses, mas havia uma das pessoas que o banco, que já era funcionária do banco e que tivemos muita sorte em que fosse, digamos, alocada à nossa equipa para nos ajudar, não é? Com a integração, com os sistemas, com os processos. A pessoa já estava no banco há muitos anos, que tem sido de uma ajuda incrível, mas essa pessoa não era portuguesa. Ok, exato. Mas somos quase. Certo. Eu faço esta pergunta porque tu, antes de ires para a LGT, trabalhaste na Credit Suisse vários anos, trabalhative no UBS, mas sempre... No Millennium Banco Privé, que era um banco privado português, um banco privado suíço, cujo acionista era o Millennium BCP, estive lá durante cerca de 2 anos e meio, mas sim, o meu percurso foi essencialmente o UBS, muitos anos no UBS, depois tive essa passagem no Millennium Banco Privé. A etapa seguinte foi o Credit Suisse, foi uma experiência incrível, muito boa, foi pena, digamos, o desenlace final do banco. Depois voltei, de certa forma, ao UBS, porque houve, de facto, em 23, a aquisição do Credit Suisse, portanto, estimulado ou apoiado com muita força pelo Estado suíço, e houve a integração. Voltei a ser funcionário do UBS, eu e alguns dos meus colegas, e desde o ano passado, desde outubro do ano passado, 2025, no LGT Suíça, em Geneve também. Exato. E a LGT adquiriu, digamos, vocês como uma equipa. Ou seja, isto foi aqui uma aproximação e uma conjugação de interesses e oportunidades que se criaram. Na realidade, portanto, o responsável da nossa equipa, portanto, também já era nosso chefe de equipa no Credit Suisse e no UBS,
manteve uns contactos, foi ele que manteve mais contactos com a equipa, portanto, de liderança do LGT, mas foi tudo feito com muita calma, com muito tempo, com muita diplomacia, com muita classe. Os contactos foram-se prolongando durante vários meses e o ano passado, sensivelmente à volta do mês de maio, achámos que era um momento de transitarmos, digamos, passarmos, ou seja, montarmos este projeto no LGT, porque havia de facto uma vontade genuína e autêntica, muito forte do LGT, de se expandir na Europa, de continuar a expandir-se na Europa do Sul. Já tinha uma presença muito forte em Espanha, não tinha presença em Portugal, havia essa vontade estratégica e havia a nossa vontade também de fazer as coisas de uma maneira diferente e enquadrámos, houve ali um fit, um match muito bom, muito forte com a cultura do LGT e com os valores que nós temos e a maneira que nós temos de olhar para esta, digamos, para a indústria do private banking, e as coisas acabaram por se formalizar no final de junho de 2025. Boa. Ok. Achei muito interessante, só queria voltar um bocado. Tu viveste a crise na Credit Suisse. Sim. Como é que foi total. E o que é engraçado, tenho aqui uma anedota engraçada. Renato, eu não desejo isto a ninguém do ponto de vista profissional, muito honestamente, e não quero estar aqui a fazer comparações, porque infelizmente muitas pessoas, ou se calhar todos na nossa vida, acabamos de passar por situações desagradáveis. O que realmente conta, que é a família, que é a saúde, que é a natureza humana, mas a nível profissional eu não desejo isto a ninguém. Lembro perfeitamente, eu estava a chegar a Lisboa uma segunda-feira de manhã, há um voo da TAP, publicidade, mas há um voo acho que é um voo diário que sai às 6 da manhã de Geneve para Lisboa. E é um voo bastante, ou seja, a nível de horários é excelente, porque permite-nos chegar a Lisboa às 7h30 da manhã, 8 da manhã, e rapidamente começar a trabalhar, ou seja, maximizar a agenda de maneira de ter reuniões, ou estar com clientes, estar com pessoas desde logo bastante cedo da manhã. E aterrei e ligo o telemóvel e aquilo, era ping, mensagens, umas em cima das outras, e-mails, clientes, ou seja, chamadas não atendidas, que obviamente o telefone estava desligado, de clientes a ligarem, o que é que se passa, algumas mensagens, o que é que se passa, e eu completamente desorientado e sem saber o que é que tinha acontecido, porque isto começou tudo com um post no Twitter de um jornalista da Austrália, num domingo, sobre pôr em causa a solidez financeira do Credit Suisse, e aquilo, o setor financeiro, a banca vive de confiança. Confiança. Apesar das coisas, quando aconteceram, quando estas notícias, quando todo este volume de notícias e de especulação aconteceu, tecnicamente o banco não tinha problemas de solidez financeira. Aliás, nunca teve problemas de rácios financeiros. Houve, digamos, uma desconfiança da parte do mercado em si, relativamente à solvabilidade, à solidez ou à situação financeira do banco, mas objetivamente não aconteceu nada. Portanto, nós desconhecíamos o que é que tinha acontecido. Mas o que acontece é que, de facto, durante o fim de semana, criou-se ali uma onda, um tsunami de notícias negativas e especulativas que levou à abertura de telejornais em Portugal, os clientes a verem essas notícias na televisão, nas redes sociais, e depois, obviamente, os nossos concorrentes também não se esqueceram de alertar para toda esta mediatização à volta do Credit Suisse, e foi horrível. Ou seja, porque eu ia para Lisboa com uma agenda já definida de reuniões, pessoas para ver, se calhar alguns eventos também, que acabou por ser completamente perturbada e portanto, e estar lá sem saber exatamente o que é o porquê e a razão e o corresponder aos clientes foi muito complicado, e isso foi só o início. Depois isso acabou por durar várias semanas, depois houve vários episódios, depois houve um aumento de capital, o aumento de capital correu bem, foi bastante bem subscrito, mas os problemas depois voltaram a aparecer um pouco mais à frente. Mas isto, ou seja, tudo começou em outubro de 22, exatamente, e até março de 23 foi muito intenso. Nós, no banco, estivemos sempre muito próximos dos nossos clientes, com uma atividade comercial muito intensa, explicar aos clientes o que é que estava a acontecer,
proteger as carteiras dos clientes, proteger os interesses dos clientes. O mais importante são os clientes, ou seja, espero bem que o meu empregador não esteja aqui a ouvir, mas o banco é muito importante, há um dever de lealdade relativamente, portanto, à entidade empregadora e no nosso caso identificamos-nos muito e temos muito orgulho em pertencermos, portanto, à família LGT, mas os clientes estão acima de tudo. Os clientes são pessoas, são pessoas que nos confiam em nós, Exato. a quem nós damos a cara, a palavra, e fizemos um trabalho tremendo durante esses meses, entre outubro e 19 de março, para proteger as carteiras dos clientes, para tirar risco e preocupação da cabeça dos clientes, mas foi tudo muito intenso. Foi uma montanha russa com altos e baixos, ora estava tudo bem, ora já não estava tudo bem, e depois, dia 19 de março, que foi um domingo, é o dia de anos da minha mulher, eu estava em Geneve na casa de um grande amigo meu, que também estava no Credit Suisse a fazer outro mercado, faz um mercado brasileiro, o Gustavo, em que começaram a aparecer notícias que haviam reuniões secretas entre a UBS e os representantes da Confederação Helvética e do Credit Suisse, e depois foi anunciado, digamos, a aquisição do Credit Suisse pela parte da UBS. Exato. E foi... É muito interessante, ainda bem que tocaste nesta pergunta, porque eu também, pronto, para ti foi uma experiência negativa, menos boa, né? Mas para mim, por exemplo... Eu não qualifico negativa, foi uma experiência muito difícil, e é verdade que durante esses 6 meses foi muito difícil. Pois. A sério, Renato, foi muito difícil, foi muito cansativo. Eu Não desejo aquilo a ninguém, ou seja, Exato. eu não sei quanto tempo mais eu ia aguentar no meio daquela tempestade. Ter aquela É pressão impossível, toda também. ou seja, é impossível, estás em alta rotação, não é sustentável. Mas foi positiva, porque permitiu a mim e a todos os meus colegas, acho que posso falar por eles, e reforçar relações com clientes. Aprofundar ainda mais as relações com os clientes. E acho que saímos todos a ganhar dessa situação, porque conseguimos proteger as carteiras dos clientes, os interesses dos clientes, o património financeiro dos nossos clientes. Foram bem sucedidos nisso, então. E os clientes, a grande maioria dos nossos clientes valorizaram muito, porque eles sentiram que nós colocámos do lado deles e não do lado do pseudo-interesses que pudessem haver à volta de um banco que é cotado em bolsa, que tem investidores. Portanto, foi uma grande aprendizagem. Portanto, hoje tenho muito orgulho de ter trabalhado no Credit Suisse, tenho muito orgulho de tudo que nós, não fui só eu, passámos todos em equipa e fomos muito solidários, todos na equipa muito solidários, tudo o que fizemos e do que conseguimos, apesar de tudo mais, não é? Não, e pronto, para mim foi muito interessante porque eu estava no 2º ano da universidade aqui em St. Gallen e há 2 termos que uma pessoa ouve falar e lê imensas vezes nos livros, tudo teoria, que é que se chama bank run, que é em português literalmente corrida ao banco. Sim. E que eu sei explicar, mas tu podes explicar aos nossos espectadores melhor o que é, mas praticamente foi o que aconteceu à Credit Suisse, foi uma corrida ao banco. Não foi, ou seja, já houve situações piores, estou-me a lembrar, sobretudo quando afeta mais a clientela de retalho, isso é capaz de ser um bocadinho mais problemático. Quando falamos a nível de private banking, muitas das vezes o grau de literacia financeira penso eu, que seja superior à média da banca de retalho, mas houve situações, houve clientes que entraram em pânico, entraram quase todos em pânico, mas depois, mediante as explicações que nós dávamos aos clientes e também a composição estrutural da carteira que eles têm, eles conseguiram compreender que os ativos deles na grande maioria não estavam em risco, porque basicamente, sem querer alongar com explicações muito técnicas, mas a grande maioria dos ativos dos nossos clientes não estavam no balanço do banco, ou seja, o banco acaba por ser um intermediário com dever fiduciário, mas os ativos pertencem ao cliente e não estão no balanço, ou seja, não pertencem ao banco, portanto os clientes não corriam de facto o risco de perder esses ativos. Estamos a falar de instrumentos financeiros como ações, obrigações, fundos de investimento, portanto que são ativos independentes que têm um proprietário, portanto que são os nossos clientes, e os bancos são custodiantes ou intermediários
que facilitam, digamos, a detenção, a compra e a venda desses instrumentos financeiros, mas não estamos a falar de situações de banca de retalho típica, como são depósitos, como são aquelas aplicações financeiras, portanto, que são de certa forma, produtos estruturados emitidos pelo banco. Foi o que aconteceu, infelizmente, com o Espírito Santo, que afetou muitas famílias portuguesas. Foi de facto horrível. Não houve esse bank run, mas houve alguns clientes que entraram em pânico. Nós, na nossa equipa, tivemos uma taxa de retenção, é um termo muito técnico, não é o mais apropriado, mas está-me a escapar melhor, mas tivemos uma taxa de sucesso muito forte em conseguir controlar os ânimos dos nossos clientes e transmitir-lhes segurança e que eles compreendam, digamos, e fizemos também proativamente, nas poucas situações em que de facto havia um risco de emitente ou relativamente ao banco, nós muitas vezes proativamente tirámos o risco da carteira dos clientes, ou seja, tirámos a exposição do cliente ao balanço do banco. Fizemos isso na defesa dos interesses dos nossos clientes. Também foi bastante valorizado. Mas a partir daí não tínhamos situações em que os clientes corressem o risco, se o banco fosse à falência, de perder os ativos. Se o banco fosse à falência, o que acontecia? Havia uma disrupção, havia um agente de liquidação que era nomeado pelas autoridades para gerir a liquidação do banco, mas os clientes continuavam a ter os ativos deles e poderiam, se calhar com algum atraso, que será com um atraso de 1, 2, 3 ou 4 semanas, transferir os ativos que eram de facto deles para outra entidade financeira. Mas eu compreendo o que estás a dizer. Nós tivemos bastante sucesso durante essa fase na retenção dos clientes, mas houve colegas nossos lá no Credit Suisse em Geneve, em Zurique, em qualquer sítio, se calhar de geografias em que as pessoas se calhar agem mais por instinto ou são um bocadinho mais emotivas, em que assistimos a essas situações. Assistimos logo no primeiro dia alguns clientes de algumas zonas geográficas, como estava a mencionar, que queriam transferir tudo o que tinham para outra entidade financeira, no imediato. Se calhar não foi. Muitas vezes essas decisões assim em cima do momento não são as melhores, porque há sempre custos, há sempre custo financeiro e custo de oportunidade, mas no nosso caso conseguimos evitar que houvesse esse bank run. Obviamente houve 1 ou 2 clientes que foram de facto a minoria, mas isso houve ocasionalmente em algumas unidades do banco, em algumas equipas e alguns departamentos, em algumas zonas geográficas, mas felizmente no seu todo, por acaso, não estava cá na primeira semana, mas falámos sobre isso, que é um bocado off the record, não houve pessoas a correr ali para as sucursais do banco em Geneve, e penso também em Zurique não foi, a quererem levantar em notas o dinheiro que poderiam ter na conta. Exato. Mas a nível institucional, o bank run acho que é bastante perigoso quando se fala de banca de retalho, de pequenos aforradores, porque pode ter um impacto imediato, real na economia e, digamos, e é visível, não é? Mas a nível institucional acabou por haver um bank run, ou seja, foi o que levou à decisão da Confederação Helvética em levar o UBS a adquirir o Credit Suisse. Houve de certa forma um bank run institucional, porque é que na última semana antes do 19 de março o que começou a acontecer foi que o Credit Suisse começou a ter as linhas de crédito fechadas, começou a não ter contrapartes, e foi um bocadinho o que aconteceu com o Lehman Brothers também. O Lehman Brothers fechou porque fecharam-nos a torneira, e no setor financeiro, no nível de bancas de investimento, quando as outras contrapartes, ou seja, os outros bancos te viram as costas, tu estás tramado. Exato. Não tens liquidez, fechas, não consegues fazer o settlement, ou seja, executar e garantir a execução das transações, não consegues ter liquidez, não consegues fazer pagamentos, e era o que estava a acontecer. Infelizmente o Estado Suíço ofereceu uma garantia limitada, se calhar devia ter sido limitada relativamente ao Credit Suisse. Isso trouxe alguma calmia durante 2 ou 3 dias, mas depois já não era suficiente, e depois aquela uma escalada que se cria, e os concorrentes aglutinam-se todos à volta, e acho que houve um banco run institucional, não a nível
retalho, não a nível de clientes individuais, das contas do dia-a-dia, aqui no mercado suíço, mas a nível institucional acabou por haver um pouco mais tarde. Ok. Porque há aqui outro termo, só no instante também para mencionar isto antes de tocarmos no próximo assunto, que é o too big to fail, que é uma coisa que se ouve quando se estuda gestão, finanças, o que for, que é demasiado grande para falhar, né? Que é onde o Estado ajuda a empresa, porque a empresa, por exemplo, na Credit Suisse, é uma empresa que era importante para o sistema, Claro. não só na Suíça, mundialmente mesmo. Eu não sei se vocês, dentro da Credit Suisse, tinham algumas expectativas, ou... não sei. Nós tínhamos, assim, aquilo, em 6 meses aconteceram vários episódios, aquilo parecia uma série da Netflix. Isso de certeza se calhar vai haver. Não tenho a menor dúvida, algum filme ou algo assim do género. Mas primeiro começou o aumento de capital, acabou por não ser o suficiente, e depois houve algumas situações que já existiam no banco, não eram novas, portanto, ligadas a uma atividade com fundo especulativo nos Estados Unidos, que levou a grandes perdas da parte do banco. Depois houve também os negócios com um investidor na Alemanha e financiamento de atividades a nível do setor imobiliário. Mas a nível do too big to fail, ou seja, nós esperávamos que, como em 2008, estávamos todos à espera, de facto havia um risco sistémico para a economia suíça. A economia mundial, talvez, mas para a economia suíça havia. Porque aqui na Suíça, como vocês sabem bem, havia 2 grandes players nacionais, o UBS e o Credit Suisse. O Credit Suisse, portanto, também não quero estar aqui a amassar os nossos ouvintes, mas ou seja, o histórico do Credit Suisse sempre foi muito ligado aos empreendedores. Aliás, era o banco dos empreendedores, foi criado por um empreendedor, e tinha, ou seja, muitas empresas, pequenas e médias empresas, dependiam da relação bancária que tinham com o Credit Suisse, a nível de financiamentos, a nível de tesouraria, empréstimos à habitação, contas de retalho. Havia de facto um risco sistémico real. E nós esperávamos que, como em 2008 o Estado fez um bail-in da UBS, ou seja, injetou capital, fizesse a mesma coisa. Exato. Nem que fosse só emitir garantias irrevogáveis e ilimitadas para a solidez financeira, para a liquidez do Credit Suisse, que não o fez. Não lembro agora exatamente quantos milhões é que garantiu, mas estamos a falar de dezenas de milhões. Lamento agora não me lembrar do montante exato, mas isso também não era suficiente. Eles deviam dar uma mensagem clara e inequívoca que não iria faltar liquidez ao Credit Suisse. Não o fizeram. Acho pena. É a minha leitura, pessoalmente. Acho pena, e já nem estou a falar de capitalizar o banco como fizeram em 2008 com o UBS, que acho que foi uma operação extremamente rentável para o Estado suíço, atenção. Porque depois com os juros aquilo tornou-se bastante interessante e permitiu à UBS fazer um trabalho incrível a posteriori, portanto, reorganizar-se, focar-se no negócio essencial. Foi de facto um sinal de alarme, e foi um timing que permitiu que a UBS se reorganizasse e se tornasse no gigante bancário, o banco sólido que é hoje em dia. Eu pessoalmente tinha a esperança que, no pior dos cenários, era aí que chegávamos. Porque acho que era importante, e acho que se tu falares hoje em dia com a maior parte das pessoas aqui na Suíça, sobretudo a nível de empresas, toda a gente é unânime em dizer que era muito bom a Suíça ter 2 bancos grandes concorrentes, porque a concorrência é salutar para todos nós. Saudável. Não é? É saudável, exato. Que muitas vezes também traz aquela parte de teres que ser inovador, né? Claro para que ter sim, concorrência. Claro. E a nível de pricing, ou seja, exatamente. Hoje em dia só tens na Suíça hoje em dia só tens um banco para certos tipos de negócios, para algumas operações só tens uma contraparte. Exatamente. Já te deixo perceber a força de que lado é que está a força neste momento. Pois é. Exato. Mas se calhar só para voltarmos também à LGT. Nós já estávamos a falar também, e eu no LinkedIn, por exemplo, vi a publicação do Anthony Lacianos, e lá ele define o mercado português, porque nós estamos a falar do mercado português, que é onde vocês também focam, como um mercado de crescimento-chave. Certo. Porquê Portugal? Porquê agora? É assim, voltar só um pequeno passo atrás. Historicamente, por razões históricas e do crescimento orgânico do banco, o banco nasceu no Liechtenstein
e detido por uma só família, é o maior banco privado do mundo detido por uma só família, o Principado do Liechtenstein, que tem ligações à Áustria e à Alemanha. Portanto, o banco cresceu muito nesses mercados naturais e fronteiriços, Suíça, Áustria, Alemanha, depois também a Europa Central, e tem vindo a crescer porque tem tido bastante sucesso e obviamente há um crescimento também geográfico para o sul da Europa, e desenvolveu uma operação para o mercado espanhol com muito sucesso já há alguns anos, e naturalmente a próxima etapa seria Portugal, porque reconhecem que é um país onde há uma classe de empreendedores emergente, há a criação de riqueza, tem sido também um país que tem atraído, portanto, estrangeiros para lá viverem, através de regimes especiais, específicos, interessantes. Tem havido um fluxo, portanto, de estrangeiros, ou seja, neste segmento os nossos clientes, comumente designado por high net worth individuals, que têm, pela qualidade de vida, por vários aspectos que vocês já abordaram no primeiro episódio, Portugal trouxe extremamente atrativo, obviamente ancorado nessa legislação, nesses estatutos fiscais que atraem investimento, mas obviamente não era só isso que também que atraía portanto, investimento estrangeiro. Há o facto de ser um país seguro, ser um país com um clima incrível, com um povo fantástico, acolhedor, portanto, todos aqueles argumentos que nós conhecemos, e isso levou a um fluxo migratório de pessoas de alto rendimento ou pessoas com património financeiro a irem se estabelecer em Portugal. E isso é um dos fatores que torna o mercado português como atrativo para a indústria do private banking. E isto não é uma pergunta, mas é também um número que eu estive a ver. O PIB, em português é PIB que se diz, não é? Sim. Quer dizer, produto... Interno bruto. Exato, interno bruto, exatamente. O crescimento foi de 1,9 em 2025, se não me engano. O da Suíça, por exemplo, foi mais baixo. E o da União Europeia está em 1,5. Por isso Portugal está a crescer mais rápido, digamos. Em média dos parceiros da União Europeia. Exatamente. Mas se calhar não de maneira tão forte como deveria. Exato. Porque mesmo dentro da União Europeia, tu tens aqui sempre dois polos diferentes, ou seja, tens os países históricos centrais como a Alemanha, França, Itália e talvez Espanha, que obviamente pelo nível de desenvolvimento das economias que têm e por outro lado pelo nível de endividamento grande que têm e infraestruturas, muito dificilmente podem ter taxas de crescimento tão fortes. Portanto, mas Portugal, se dentro da Comunidade Europeia, se nos compararmos com os países que entraram nós já entramos em 86, mas que entraram, digamos, desde os anos 80, se calhar poderíamos ter uma taxa de crescimento um bocadinho superior à que temos neste momento. Mas sim, a economia está a crescer. Obviamente, a Suíça, por razões intrínsecas e específicas, tem uma taxa de crescimento do PIB neste momento, de certa forma, fraca, mas por outro lado também não tem inflação. Portanto, ou seja, o crescimento real acaba por ser positivo. E sim, concordo contigo. Agora, obviamente, os números da Europa, quer seja da média da União Europeia, quer seja de Portugal, não são níveis estratosféricos como economias emergentes, não é? Ou mesmo os Estados Unidos, que têm um vigor e uma pujança económica tem sido sempre superior. E está aqui um país também, que é a Irlanda, que tem um crescimento de 12% também. Sim, mas isso se calhar é contabilístico. Se calhar é contabilístico. Eles fizeram muito bem, apostaram, digamos, em atrair sedes contabilísticas de grandes multinacionais e quando tens grandes empresas multinacionais, sobretudo no setor tecnológico americano, a consolidarem os resultados financeiros lá, isso contribui para o PIB. Exatamente. Mas atenção, a Irlanda também, além disso, tem feito um trabalho muito bom a nível de políticas macroeconómicas e de geração de riqueza própria também. Não quero estar aqui todo... Sim, exato. Não, foi só um número que eu achei interessante, por isso é que eu também o mencionei. Eu não sei, mas seria interessante se calhar falares também sobre os teus clientes, e sobre o dia-a-dia no teu trabalho, no private banking também. Seria uma coisa interessante para mim, mas também interessante para os nossos espectadores. Se puderes aqui desenvolver um bocado nesse tópico. Claro que sim. Ou seja, é uma questão bastante interessante e eu nem sei como começar. Os nossos clientes são pessoas e famílias e pequenas empresas. São os nossos clientes. Portugueses, nacionais e estrangeiros a viver em Portugal. Nós, por vontade própria,
e precisão estratégica situamos-nos no mundo real do private banking, ou seja, porque nós gostamos, quando digo nós, falo dos meus colegas no LGT, gostamos bastante de poder criar um impacto real nas pessoas. Portanto, ou seja, nós operamos muito à volta pessoas com património bastante interessante, bastante bom, mas não tentamos criar impacto ou estar muito presentes no segmento dos multimilionários, dos ultra ricos. Porque aí acho que a parte da private banking já faz, se calhar, não cria tanto impacto como queria, se calhar, a parte institucional de um banco. Portanto, os nossos clientes são essencialmente empreendedores, famílias que vão transmitindo património de geração em geração. Isto, digamos, naquele segmento etário mais elevado. Normalmente são pessoas patriarcas, portanto, e matriarcas também, que vêm, ou seja, herdando e crescendo também património que vem sendo transmitido de geração em geração. Na sua grande maioria são empreendedores, são pessoas que têm pequenas e médias, algumas grandes empresas, empresas familiares, e como disse, portugueses e estrangeiros. Nos estrangeiros acabamos de ter um perfil de clientes também já um bocadinho diferente, mais atípico, se calhar muitas vezes ligados às novas tecnologias, ligados a private equity, investimentos em mercados alternativos, mas os nossos clientes essencialmente são isso, são a média etária, a faixa etária média dos nossos clientes situa-se à volta dos 60 anos. Okay. Infelizmente continua a ser uma composição maioritariamente masculina, mas com uma alteração, e espero e tenho a certeza que nos próximos anos as coisas vão se equilibrar, mas por razões históricas, né? Acho que nem vale a pena, infelizmente, estar aqui a tentar explicar, mas é o que é, as coisas são assim. O nosso dia-a-dia, o nosso dia-a-dia é extremamente interessante porque é sempre muito diferente. Obviamente temos tarefas técnicas que são próprias do banco que temos que executar, pagamentos, renovações de depósitos, rever as carteiras dos clientes, ou seja, é uma parte técnica e também administrativa, mas depois é essencialmente estar com os clientes, é ouvir os nossos clientes, perceber o que é que lhes preocupa, perceber quais são os objetivos que eles têm, os constrangimentos, dar-lhes informação, responder a questões que eles têm. É acima de tudo, private banking, ou seja, é banca privada. É algo que é customizado, que é por medida, e o nosso trabalho é um pouco como, no lado positivo, sermos de certa forma um camaleão que se ajusta a cada necessidade, a cada situação, a cada desafio que os clientes nos colocam, e isso eu acho extremamente interessante. Portanto, o nosso dia-a-dia, apesar de ter ali uma espécie, desculpa o estrangeirismo, um backbone, ou seja, uma fundação técnica constante, há uma série de tarefas que têm que ser efetuadas, ok? Mas isso, portanto, não é toda a parte interessante do que fazemos, mas todo o resto está sempre a mudar, mas basicamente é estar à disposição dos clientes. Okay. E acho que é importante não haver vergonha ou problemas relacionados com o ego. Nós estamos à disposição dos nossos clientes. Ok. Só para eu entender bem, os clientes vivem em Portugal? Sim. Temos algumas exceções. Okay. Quer seja eu, quer seja os meus colegas, temos algumas exceções, ou seja, temos clientes que quando nós os conhecemos viviam em Portugal, depois, entretanto, se calhar por razões profissionais ou pessoais, podem neste momento estar a viver noutro país. São exceções. Os nossos clientes, o nosso mercado natural são as pessoas, indivíduos e empresas a viverem domiciliados em Portugal. Exato. Não trabalham com portugueses, por exemplo, que vivem na Suíça, mas futuramente vão viver para Portugal. Infelizmente não, mas Renato, se tiveres aí alguém para me apresentar, preciso de ajuda, estou completamente aberto. Okay. É assim, no meu caso pessoal, e acho que os meus colegas também têm situações idênticas. Eu tenho alguns clientes suíços a viver na Suíça, mas isso é fruto das relações pessoais que eu fui criando aqui, pessoas que eu fui conhecendo na Suíça e que tiveram a gentileza de me confiar a gestão e o acompanhamento da parte financeira que elas têm, mas são exceções. Ok. E como disse, tenho alguns clientes a viver em outros países, mas tem sempre a ver com mudanças do foro profissional da parte deles. Ok. Boa. Vamos mudar um bocado de tema. Mudar não. Vamos se calhar ir um bocado para a literacia financeira. Pois. Por mais que não seja se calhar agora o teu grupo-alvo,
vamos dizer assim, mas como é que tu avalias a literacia financeira da comunidade portuguesa que vive na Suíça? Que vive na Suíça. É assim, eu vou estar aqui a falar sem ter uma base de conhecimento sustentada. Eu acho, dos contactos que eu tenho, eu acho que é fraca. Mas, ou seja, mas é fraca cá como é em Portugal também. Eu falo por mim, eu infelizmente, portanto, eu tenho 50 anos. Eu no meu percurso escolar pré-universidade tive zero contacto com conceitos básicos de finanças. Zero. Exato. A minha filha aqui, desde muito cedo, desde os 14, 15 anos, começou a abordar taxas de o conceito do juro simples, juro composto. São princípios de base. O que é o juro? O juro é o preço do dinheiro. Se tu não sabe o que é uma taxa de juro, ou como é que isso aplica, o impacto que isso tem a nível dos fluxos financeiros de uma família, acho que é grave. Como jogos de simulação de gestão de portfólio de ações, a minha filha fez isso na escola secundária. Portanto, eu tive zero. E depois, como estudei gestão, tive a partir do segundo ano, alguma abordagem a finanças, a produtos financeiros, mas teve a ver com este percurso universitário específico, certo? Mas eu acho que na minha geração nós não éramos expostos a temas de literacia financeira, e isso impactou transversalmente uma geração em Portugal. Aqui na Suíça, os portugueses que portanto, vieram para cá viver, como eu e outros, fazem parte, digamos, do mesmo universo de origem, não é? E além disso, pois, não sei se além disso, ou seja, esta é a minha percepção. Esta é a minha percepção, que acho que tem um pouco a ver, digamos, com a falta de bases, porque a tua pergunta é relacionada a portugueses que, entretanto, vieram viver cá para a Suíça como eu. Sim. Obviamente que eu já vinha com algum conhecimento, mas muito pouco, comunidade universitária, incomparável o que eu sabia com o que eu sei hoje, desta parte, devido à minha atividade também. Mas eu tive, portanto, um percurso a nível de universidade na parte de economia, financeira, gestão, portanto, tive esse contacto, mas quem veio para cá e quem não tenha estudado economia ou gestão, ou tenha estudado outras áreas de ciências, acredito que não tenha grandes bases de conhecimentos financeiros. Eu acho que isso é muito importante. Renato, se calhar podes dar a tua visão. Eu, no 11º ano, tivemos, se calhar, já a primeira base de literacia financeira, mesmo sendo só budget planning básico, mas acho que para um miúdo, se calhar 16 ou 15 anos, é muito importante a gente saber controlar os nossos gastos. São coisas, com todo o respeito, eu não quero estar aqui a parecer uma pessoa crítica do sistema de ensino tradicional, mas acho que para a vida do dia-a-dia é muito mais importante cálculos orçamentais, ou saber gerir um orçamento, ou calcular impactos de taxas de juros, de inflação, se calhar, para o dia-a-dia, para a vida real, se calhar, do que estar a abordar filósofos de falar de um ponto de vista obrigatório, não é? Sim. De escolaridade obrigatório, de filósofos alemães do século XIX. Exato. Ou haver, se calhar, focos, ou assim, teres a opção. Bem, eu estou-me a enterrar aqui, com esta história agora de estar aqui a criticar o sistema de ensino. acho que vou-me enterrar. Mas, não, acho que é muito importante. Acho que é, de facto, muito importante. Conceitos básicos. Ou seja, eu sei que tem havido agora algum debate em Portugal e algumas pessoas que acabam por se entusiasmar muito e ver o diabo em todo o lado, ou mais nos detalhes. Eu posso compreender que possa haver algum interesse escondido neste debate à volta da literacia financeira. Obviamente há sempre pessoas com interesses que não são, se calhar, os mais genuínos, mas isso é a exceção. Acho que é importantíssimo os jovens perceberem, terem noções básicas de economia. E estamos a ver numa fase com muita frequência de taxas de retorno reais negativas, ou seja, quando a inflação é superior ao retorno das aplicações financeiras, e estamos a falar dos depósitos, ou seja, isto é a erosão de capital, a erosão de riqueza. Acho que é importante as pessoas saberem disso, não é? E estarem equipadas e perceberem, para também se defenderem melhor no dia-a-dia.
E um fato interessante, se calhar também nisso, nós aprendemos a preencher o papel ou fazer o nosso IRS. Que se calhar em Portugal, não sei, se calhar... Em Portugal, muita gente, embora as pessoas não têm que o fazer porque não pagam IRS. O que é mau. O que é pena. Preencher o IRS em Portugal. Isso, Renato, eu acho que não sei se há muita diferença, honestamente. Mas mais uma vez, eu posso estar enganado, mas também há muitas pessoas que o preenchem, portanto, sozinhos em casa. Eu já tive a oportunidade de ver alguém fazê-lo no sistema. Acho que esse nível das coisas não estão más, acho que estão bem. Mas é importante, mas eu percebi o que é que tu estás a dizer, porque as minhas filhas também foram convocadas. Acho que é importante isso fazer parte quase do percurso escolar, porque isso é integrado as minhas filhas foram convocadas também para uns estágios apoiados pela escola para aprenderem a preencher a declaração de IRS. Isso, por exemplo, isso é uma das coisas que acho que devia fazer parte do ensino escolar se calhar obrigatório, não é? Exato. Se considerarmos escolaridade obrigatória até o 9º ano, acho que não fazia mal a ninguém aprender a preencher a sua declaração de rendimentos ou pelo menos perceber como é que é, porque é que eu vou pagar impostos. Em Portugal nunca tive que fazer porque nunca vivi lá, mas agora como no ano 2025 tive lá 6 meses a fazer o estágio, já vou ter que fazer. Mas tiveste retenção na fonte, não tiveste? Tive. Então já não tenho que fazer IRS. Não, tens que fazer. Quer dizer, acho que tens que fazer. Acho que devias, nessas situações, não, honestamente. É que eu ainda tenho que me informar também. Eu acho que tenho tempo até junho. Tu foste residente fiscal em Portugal? Não mudei. E o residente fiscal continua a ser na Suíça, mesmo durante o estágio. Se não foste residente fiscal em Portugal, talvez não tenhas que. Mas pagaste IRS em Portugal. O teu ordenado era pago em Portugal? Era pago em Portugal e já tinhas o número de descontava alguma coisa. Tinha e tenho. Certo, mas mudaste o número de residente. Acho que devias te informar primeiro se o teu número de contribuinte está como residente ou não residente. Fiscal. Vê isso primeiro e depois podemos falar off-topic. Pois, exato. Boa. Mas começa por aí. Começa por confirmar se o teu número de contribuinte é de residente fiscal ou não residente. Ok. Eu acho que é de não residente, mas depois vimos isso então. Ok, eu só tenho aqui uma coisa. Nós estamos a falar do que as pessoas sabem, do que elas não sabem. Existem algumas crenças que pessoas em geral, mas talvez os portugueses em específico, têm sobre investir dinheiro. Sim. Isso é notório. Acho que há... não é só de portugueses, mas nós observamos isto muito. Isto são se calhar preconceitos, mas é o que nós observamos. No sul da Europa, isto é muito transversal... Portugal, Espanha, um pouco Itália, haver muita aversão ao risco. E as pessoas olharem, por exemplo, para o mercado de ações com desconfiança e com medo, o que é pena, porque a criação de riqueza faz-se através, digamos, do capital de empresas. Eu acredito piamente que é aí que se cria capital a longo prazo e o português ainda é muito orientado para o depósito, se calhar algumas obrigações, e acho que há demasiado aversão ao risco. Ok. Isso, mas não é específico a Portugal, eu acho que é muito específico ao sul da Europa. Há uma explicação para isso? Não sei se é cultural, ou seja, aquele ditado, não é? O gato escaldado, água fria tem medo. Vocês falaram disso há dias. Exato. E assim, eu compreendo porque assim, o investidor nacional em Portugal é normal haver um viés doméstico. O que é o viés doméstico? É nós preferirmos investir nas empresas do nosso país. Porque achamos, por isso é que é um viés, achamos que conhecemos melhor ou que sabemos melhor. Isso não é específico a Portugal, é algo que existe em todos os países. Normalmente os americanos investem muito mais em empresas americanas do que em empresas europeias. O suíço compra muito mais ações suíças do de outros países. Desconfiança, por pensar que tem um conhecimento a esse viés. E o português, obviamente, também teve o seu viés nacional, não é? E fartou-se de apanhar a pancada nos últimos anos. Se olhares para a grande crise financeira de 2008, a correção que houve nos mercados, o PSI 20 acho que só agora é que conseguiu chegar ao nível, ou só agora há pouco tempo é que se recuperar tudo o que perdeu em 2008. E a distribuição de riqueza, quantidade de empresas que desapareceram da Bolsa Portuguesa, não é?
o BES, Portugal Telecom e tantas outras que agora estão a escapar. Houve de facto destruição. As pessoas perderam dinheiro. As pessoas que tinham ações do BES, da Portugal Telecom, perderam esse dinheiro. Do BCP não perderam, porque tecnicamente a ação ainda cota em bolsa, mas a ação cotava a 3 euros e hoje em dia cota algumas dezenas de cêntimos de euros, não é? Ou seja, quase como se tivesse desaparecido. E houve muita destruição de riqueza da parte dos nossos clientes e dos portugueses em geral no mercado de ações em Portugal. E isso, se calhar, levou a alguma desconfiança. A medo, risco. Associaram ações a risco porque a experiência que tinham era muito localizada no mercado de ações nacional e que teve situações anormais, devido à dimensão. É um mercado pequeno, com poucas ações com liquidez, e quando tu tens um mercado tão pequeno, em que tens logo 2 ou 3 Black Swans, ou seja, eventos completamente de nível extremo de risco, é compreensível que as pessoas tenham algum... Não é? Tenham algum... E já não vou falar aqui questões, já vou voltar atrás em 74, quando houve a privatização em Portugal, não é? Ou seja, a expropriação de capital privado. Pois. Se calhar explica isso. E depois há uma dinâmica da Europa do Sul, ou seja, se calhar mais medo de arriscar. Em geral, face aos clientes da Europa do Norte e outras geografias. Pronto, nós agora estávamos a falar de diferenças regionais. O que me interessava também saber era se existem, e certamente vão existir, diferenças entre gerações. Pronto, tu disseste que os vossos clientes estão mais na área dos 60 anos, mas claramente também devem ter Temos alguns clientes mais novos. Exato. Temos, felizmente, que é sinal de pujança e de económica e de criação de riqueza, de empreendedores a terem sucesso. Temos cada vez mais clientes mais novos e aí sim vê-se uma diferença. Mas atenção, porque também é normal. É normal, uma pessoa, quanto mais nova for, mais risco deve assumir. Ok. Porque mais tempo tem. Vida tem para poder atravessar ciclos de mercado, ciclos económicos e potenciais recuperações. Há um conceito que é muito utilizado nos Estados Unidos, que não é muito falado aqui na Europa, que tem a ver como é que os fundos de pensões das pessoas são geridos nos Estados Unidos. Então há o conceito do glide path. O glide path, ou seja, é uma curva a nível da alocação de risco. Num portfólio de investimento, nós, de modo geral, temos uma parte de ativos mais defensivos e outros mais agressivos. Vamos dizer que os mais agressivos podem ser ações e vamos dizer que os mais defensivos são obrigações ou depósitos. É normal, na maneira como o fundo de pensões das pessoas é gerido nos Estados Unidos, conforme a idade que têm, e sobretudo target date, ou seja, que é data-alvo. Data-alvo é a data o ano no qual se vão reformar. Quanto mais longe tiver essa data, mais ações tenho. Ou seja, em teoria, um jovem de 20 anos, na sua carteira, poderá ter só ações, 100% de risco. Enquanto uma pessoa que já está muito próximo da idade da reforma, precisa de garantir um património estável para poder ser distribuído, porque nós temos na nossa vida uma fase de acumulação de riqueza, depois temos uma fase de distribuição. Quanto mais tu te aproximas da idade de distribuição, ou seja, a idade em que a priori, ou porque deixas de trabalhar, ou porque vais vender a tua empresa, ou vais te retirar da empresa, em princípio vais ter menos rendimentos, deves ter menos volatilidade, ou seja, menos risco na tua carteira, para assegurar que o montante que tens possa ser distribuído. Para não correres o risco de termos mais um 2008 e a tua carteira desvalorizar 30% ou 40% e isso ser problemático para ti. Se tens 60 anos, isso é problemático. Se tens 20, não é, porque sabes que o mercado vai recuperar. Ok. Mais cedo ou mais tarde, o mercado vai recuperar. Okay. Portanto, isso vê-se também naturalmente. Os jovens percebem isso. Sim. Também têm mais literacia financeira, não é? Exato. E muitas vezes são nossos clientes mais novos, são porque arriscaram, porque são empreendedores e vivem, ou seja, estão habituados a viver neste ecossistema de... Não, diz não. E não falando se calhar só em instrumentos financeiros, por exemplo, ações ou obrigações, também se calhar no foco desses mesmos instrumentos. Existe aí uma diferença, por exemplo, não sei, eu aqui na universidade, nós hoje em dia falamos muito mais do que se falava há 20 ou 30 anos atrás de investimentos sustentáveis. Não sustentáveis em termos de financiamento, assim, mas em termos de ecológicos. Sim, claro, ou seja, integrar critérios de sustentabilidade, que é um fator diferenciador do nosso banco, do LGT. Exatamente. Não é marketing, é já há muitos anos, concreto, não é só a nível de investimentos, mas temos um track record longínquo a nível de investimentos
integrando critérios de sustentabilidade e outras ações que fazemos também à volta de responsabilidade social e sustentabilidade de investimentos. Não, para ser muito honesto contigo, no sul da Europa, em Portugal, ainda não se vê, infelizmente, muita preocupação. Okay. Já começa a haver alguns critérios de exclusão, ou seja, alguns clientes que não querem estar investidos numa indústria específica ou às vezes numa empresa específica, por razões éticas. Acontece, já vai acontecendo, mas ficamos, digamos, pelos critérios de exclusão, a nível de criação de impacto e outras políticas, digamos, de criação de sustentabilidade proativa, ainda não existe uma preocupação. Mas existe, também o nosso trabalho também é esse, de certa forma, educar, falar, consciencializar e despertar o interesse junto dos nossos clientes. Boa. Tu ias para dizer uma coisa? Só queria retocar que a gente estava a falar antes da geração um bocado mais jovem, e acho que, na minha opinião, houve uma mudança drástica nos últimos, eu diria, 3, 4 anos na literacia financeira, porque com estes influenciadores, com os finfluencers, que eles chamam-se assim, com todos estes conteúdos sobre finanças, vejo aí também uma mudança que se calhar dá um impacto para os jovens. Infelizmente eu não... Desculpa, infelizmente não sei se consigo responder a essa questão. Compreendo o que estás a mencionar. Isso às vezes também pode ser perigoso. Eu não sei se esses influencers podem, em todos os casos, ter um impacto real a nível de melhorar a literacia, porque, mais uma vez, acho que muitas das vezes as coisas também estão muito direcionadas, penso eu, a criptomoedas, e não sei se são abordagens abrangentes, holísticas dos mercados financeiros. Também não sei exatamente o que é que motiva muitas dessas pessoas. Há de certeza mais barulho, isso há de certeza absoluta. Há mais barulho, há mais, ou seja, as coisas tornam-se mais visíveis, mas com certeza que se calhar por arrasto tem um impacto na literacia financeira. Mas também não sou assim, um grande expert para poder ter uma opinião formada muito, muito sólida. Sim. Mas fala-se mais, o que é capaz de ser já um bom passo em frente. Ok. Boa. Também tendo em conta o tempo, se calhar fazemos aqui mais uns 5, 10 minutos. Ainda tenho aqui tantas perguntas para te fazer, acho que vai ter que haver aqui um round 2. Vamos falar sobre o Campeonato do Mundo? Ou se calhar para a próxima vez, mas aqui eu só tenho mais uma pergunta também, que é são um jovem português, vem para a Suíça, muitas vezes eles vêm para aqui para juntar mais dinheiro, qualidade de vida, qualidade claro de vida, sim. tudo mais. Qualquer um de nós faria o mesmo. É a mesma coisa quando se ouve às vezes discursos anti-imigração em Portugal, noutros países. Os imigrantes, o que é que eles querem? Querem fazer-se a vida, melhorar, dar um melhor futuro à sua família, ter um melhor conforto, contribuir também para a sociedade onde estão. Isso é normal, e acho que os portugueses que vêm para cá também é uma coisa, eu faria o mesmo. Exato. Tens 2 ou 3 dicas para alguém que faça isso hoje em dia, em 2026, para tentar juntar mais dinheiro, para investir mais? O que é que tu farias se tivesses hoje, por exemplo, 25 anos e viesses para a Suíça? Se eu já tivesse tomado a decisão de vir para a Suíça? Sim. O que é que eu faria? Olha, número 1, poupanças em francos suíços. Ok. O Sr. Embaixador falou das remessas dos imigrantes, que compreendem, portanto, para o PIB português e tal. Mas vamos lá ver, um português que tem na Suíça já há 30 anos, se tivesse mantido as poupanças em francos suíços, hoje em dia só da diferença cambial, que a valorização que o franco suíço teve, só aí tinha um retorno incrível. E eu acho que é uma tendência de longo prazo que não se vai inverter tão rapidamente. A força e a pujança e a valorização do franco suíço. Por várias razões estruturais e económicas, basta olhar para os níveis de inflação, de crescimento económico, de do país, etc., fluxos comerciais, etc. Primeiramente, já estamos a falar de financeira, poupa onde vives, na moeda que ganhas. E se pedires dinheiro emprestado, pede na moeda que ganhas. Ok. Isso é uma questão de gestão de risco essencial, para não adicionares riscos suplementares à tua situação financeira.
E hoje em dia, para quem venha para aqui, acho que é importante, obviamente, manter laços fortes com o país de origem, com Portugal, mas integrarem-se, abraçarem todas as oportunidades que este país incrível tem para dar, melhorar em nível de formação profissional, se ainda há espaço para isso. Mas não sei, agora, se me perguntasses se deviam vir para aqui ou não, eu acho que sim, continua a ser um país extremamente interessante, um país muito competitivo, com muita inovação, em que as coisas funcionam. É um país que dá oportunidade às pessoas. Olha, um exemplo, o UBS. Sim. O maior banco suíço, o maior banco do mundo, a nível de ativos, de private banking. O CEO do UBS fez formação profissional. O melhor exemplo que tu tens, que uma pessoa na Suíça pode começar do zero e chegar ao topo, a falar a nível de hierarquia profissional, não é necessariamente topo a nível humano ou como ser humano. Isto é incrível. Eu acho que em Portugal, não sei se isto seria possível. Uma pessoa sem um diploma universitário, e muitas empresas até ainda são mais complicadas a nível de que universidade é que é o diploma para poderem ser admitidos a processos de recrutamento. A Suíça é tipo a América da Europa. É um país de inúmeras oportunidades. Eu acho que é um país em que, desde que haja vontade e esforço, tudo é possível. Sou muito grato a este país. Tem proporcionado oportunidades, um bem-estar, tudo. Quer seja financeiro, quer seja a nível de qualidade de vida. E acho que quem tomar essa decisão, acho que deve vir motivado, e acho que é um país fantástico que oferece muitas oportunidades. Porque uma pergunta que nós também escrevemos aqui era se tivesses hoje 20 anos, se voltavas a emigrar. Então neste caso respondias. Sim, sem dúvida alguma. Mas atenção, não estou aqui a fazer uma crítica a Portugal ou ter um cenário pessimista sobre... Neste momento, assim, eu decidi vir na altura porque estamos a falar aqui antes do podcast... Do Erasmus que fizeste, e agora o próximo vais fazer. Luca, acho que devias fazer um se puderes, deve ser fantástico. Eu não tive essa possibilidade, infelizmente. Portanto, o vir para a Suíça na altura também foi quase, de certa forma, se calhar foi uma espécie de um Erasmus. De 20 anos. Exato. E eu gosto muito de oportunidades, gosto muito de projetos de mudança, e sempre tive disponibilidade a viajar a nível profissional, e se pudesse ainda abraçava um projeto no país. Portanto, eu tenho essa apetência. Portanto, eu vinha por uma questão da apetência de ter uma experiência diferente e de conhecer outro país, conhecer outras pessoas. É por isso, estou a falar por mim, isto identifica-se muito comigo. Mas se eu fizer também agora uma análise também um pouco mais racional e fria, ao dia de hoje, junta-se a isso também o facto de eu achar que, ou seja, a situação em Portugal neste momento não está fácil para os jovens. Não está fácil. Eu lembro-me quando acabei na altura da universidade, um recém-licenciado encontrava emprego rapidamente, e falava malta que saía da universidade de cursos de gestão e de economia a trabalhar em multinacionais ou grandes empresas portuguesas, em que, portanto, estamos a falar em 1997, 98, em que o primeiro salário era suficiente para ter alojamento próprio ou partilhar um alojamento com colegas, pagar a prestação de um carro e ter vida social. Hoje em dia, o custo de vida em Portugal está incomportável para os jovens licenciados. Em Lisboa estava a pagar o mesmo do que paga aqui em Santo Galo, quando eu estive lá a trabalhar uns 6 meses. E não ganhava o mesmo. Exato. Pois. Eu tenho aqui só uma pergunta que eu, há bocado na tua resposta achei interessante. Tu disseste, se fores pedir dinheiro, pede na moeda que ganhas. Sim. Eu vou-me expor aqui um bocado, mas o meu irmão e eu há um ano comprámos um apartamento em Portugal. Certo. Fomos buscar um crédito em Portugal. Certo. Devíamos ter feito aqui na Suíça, dizes tu? Eu não sei se vocês deviam ou não, mas eu acho prudente. Depende também da importância que esse financiamento, ou seja, que essa responsabilidade financeira tem do orçamento mensal. Mas tu, ao pedires dinheiro em outra moeda, tu vais ter que amortizar essa dívida nessa moeda. Exatamente. Se os teus rendimentos estão em francos suíços, se por alguma razão, durante um espaço temporal, o franco suíço desvalorizar, tu vais ter que desembolsar mais francos suíços para fazer face a esses pagamentos. É só por isso. Ou seja, tu estás a adicionar um risco suplementar, que é o risco cambial. Yeah.
ou seja, o câmbio é binário. Ou pode melhorar ou pode piorar. Exato. Certo? E podes ter sorte. E se tivesses feito esse empréstimo há 10 anos atrás, agora tinhas tido sorte porque o euro desvalorizou-se. Funcionou bem, muito bem. Mas as coisas podem funcionar ao contrário. Temos o caso na Polónia. Durante muitos anos era muito comum os bancos polacos concediam financiamentos à habitação em francos suíços. Porquê? Porque a taxa nominal, taxa de juros do franco suíço era mais baixa, tu sabes, do que o euro. Então era interessante. O problema é que o euro começou-se a desvalorizar tanto, passámos de 1,58 até menos de 1 hoje em dia, e isso criou stress e dificuldades nas pessoas para fazerem face a esses empréstimos. E o Estado teve que intervir. Eu não conheço os Estados, mas sei que foi uma espécie de uma mini crise e foi algo problemático na Polónia. Portanto, o meu conselho é, tirando uma parte especulativa, a não ser que tenhas uma convicção muito forte e muito estruturada que por alguma razão o euro se vai desvalorizar, falando a nível pessoal, a minha abordagem mais defensiva, mais prudente, seria pedir na moeda que ganhas. Ok. Porque neste caso está a correr bem, ainda bem para ti, a série de top, mas, ou seja, isto é binário. Se fosse ao contrário, Pois. seria um bocado chato. Ok. Conselhos para alguém que queira começar a investir e não sabe por onde começar? Então, se ainda não começou e não sabe por onde começar, tenta aprender. E hoje em dia a internet está cheia de oportunidades. Aprender sobre os mercados financeiros, o funcionamento, o que é que são ações, o que é dívida, como é que uma empresa se estrutura, e a partir daí, e quando começa a sentir, digamos, algum conforto, optar por investimentos coletivos, ou seja, fundos de investimento. ETFs, por exemplo, fundos de gestão ativa, se tiverem bons gestores a gerir esses fundos com um track record positivo, ainda existem, cada vez menos, mas ainda existem, mas tentar evitar, ou seja, seguir aquele BABA base do investimento, ou seja, diversificação, não colocar todos os ovos no mesmo cesto. Portanto, um fundo permite estar diversificado, porque, ou seja, se começa a investir, se calhar os montantes iniciais são baixos e não consegue diversificar através da compra de várias ações individuais, e o risco de comprares uma ação só ou duas ações, ou seja, pode ser fantástico. Se há 10 anos atrás tivesses comprado só Tesla ou só Nvidia, era top, mas se tivesses comprado só de uma ação que entretanto desvalorizou, nunca mais recuperou, estavas a sofrer da falta de diversificação. Acho que começar aos poucos com investimentos diversificados para diluir o risco, tentar encontrar investimentos que sejam descorrelados, ter investimentos equilibrados, ou seja, um pouco de renda fixa, ou seja, obrigações ou algo mais defensivo e algo mais agressivo, e acompanhar os mercados e aprender até começares a formar a tua própria opinião, o teu feeling e as tuas preferências. E imobiliário? Eu sei que o Renato é muito fã, mas gostava de saber, se calhar. Não, o imobiliário no nosso país, em Portugal, é capaz de ser o maior, ou seja, o maior receptáculo de investimento ou de poupanças é o imobiliário. Acho que é importante. Acho que em Portugal há demasiada concentração de poupanças no mercado imobiliário. O mercado imobiliário, o que é interessante? É que tens a componente de valorização e tens a componente de rendimento. Exatamente. Mas atenção, não nos devemos deixar iludir pelo facto de, por razões muito idiosincráticas, o mercado imobiliário valorizou-se muito em Portugal nos últimos anos, mais localizado em algumas regiões do que outras, mas o fluxo de estrangeiros ajudou muito a isso. Houve de facto essa valorização muito forte nestes últimos anos, que não corresponde a uma valorização média histórica ao longo, se calhar, de um século, mas o mercado imobiliário valoriza-se. Isso é verdade, tem essa componente de valorização, ou seja, uma casa hoje em dia em qualquer cidade da Europa vale mais do que valia há 50 anos atrás. Exato. Disso ninguém tem dúvida. E é um ativo real, tu vês, é tangível, isso é interessante. E tens o fator a componente do rendimento. Podes arrendar, podes obter algum rendimento também extra. Nas ações o equivalente seria, por exemplo, dividendos. Portanto, as ações também tens a mesma componente.
Mas agora também tem outras desvantagens, ou seja, é muito sensível a ciclos económicos, de crescimento económico, a políticas de taxa de juros, ou seja, quando as taxas de juros sobem, o preço do imobiliário tende pelo menos a não subir ou estagnar, porque as pessoas têm menos capacidade para pedir dinheiro emprestado para comprar casas. E tens outro que é muito importante ter sempre noção disso, daí eu achar importante diversificar em investimentos líquidos, ou seja, que é a falta de liquidez. Exatamente. Tu tens uma casa hoje em dia, se por alguma razão tu precisas de dinheiro amanhã, tu não consegues vender a casa. Exatamente. Se tu tens ações da Microsoft ou da Nvidia ou da Rocha ou da Nestlé, tu vendes hoje, o dinheiro já está hoje em conta. Portanto, acho que é bom ter aqui um bom equilíbrio entre algo que fica mais bloqueado a longo prazo, ou seja, que tu não possas contar em caso de necessidade, que é o imobiliário, que será mais estratégico, mas também tens investimentos líquidos. Exato. E hoje em dia tu consegues investir no mercado imobiliário sem necessariamente teres de comprar casas. Pois consegues. Muitas das vezes é capaz de ser mais eficiente. REITs, eu não sei como é que se diz em português. É sim, fundos de imobiliário. Exato. Abertos ou fechados, mas assim, há fundos em Portugal, e como há na Suíça, há fundos da Suíça muito conhecidos de imobiliário, tu tens mais ou menos o mesmo retorno tiveste se comprares um apartamento ou uma casa, mas não tens os custos. O imobiliário, e não tens a administração também. Exatamente. Custos, tributação e os custos também. O imobiliário, depois, as pessoas muitas vezes esquecem-se dos custos inerentes na aquisição, na manutenção, etc. Mas continua a ser, atenção, eu não sou de todo contra, antes pelo contrário, acho que o importante é o equilíbrio. E quando olhamos para as nossas poupanças, para o nosso património, para os nossos projetos de investimento, acho que é importante estar diversificado, ter as coisas de facto equilibradas, umas mais líquidas, outras menos líquidas, diferentes zonas geográficas, e não estar tudo só no mesmo, porque senão estamos muito dependentes daquele ciclo específico, daquele ativo onde tu estás investido. Yeah. Eu tenho aqui mais duas perguntas, e depois acabaram-se as minhas perguntas, antes que as câmaras também explodam. Temos que se calhar controlar se elas ainda estão a filme. Então. Estás a pensar em voltar para Portugal no futuro? Não. Ok. Mas também não estou a pensar em não voltar, ou seja, não... Ainda não estás a pensar nisso, então? Não. Okay. Epá, eu penso, chega a abordar, vai depender de muitas coisas, vai depender das minhas filhas, a idade que elas... Pois, ou seja, exato. Honestamente não sei, não. Okay. Não tenho isso definido como objetivo. Uhum. Poderei eventualmente mudar de país, não necessariamente para Portugal. Há outros países nos quais eu se calhar teria algum interesse também de passar algum tempo após o fim da minha atividade profissional. Okay. Também a minha atividade profissional é capaz de se prolongar além da idade legal, porque neste sector tu podes continuar a trabalhar com algum grupo mais restrito de clientes, mas podes continuar a ter uma atividade profissional sempre, alguma atividade profissional, não a 100%, e acho que é uma coisa que eu acho que ia gostar, até sempre não consigo ver sem fazer nada, muito menos sem fazer isto que eu gosto, de falar com clientes e falar sobre investimentos, mas não me vejo necessariamente voltar para Portugal. Ok. A última pergunta seria uma mensagem para a comunidade portuguesa aqui na Suíça, tanto na Suíça como também se calhar para os portugueses em Portugal. Vou dar aqui uma oportunidade de dar uma mensagem, se tiveres, se não tiveres. Não tenho assim, não tenho autoridade nem moral nem ética para transmitir a mensagem, portanto a mensagem que eu tenho é se calhar continuarem a evoluir neste país, a poderem abraçar as oportunidades que se apresentam, a contribuir de maneira positiva. Acho que a nossa comunidade e o nosso embaixador deixou isto bastante presente, uma comunidade que é respeitada, que é valorizada e que é muito bem vista neste país, e acho que é bom que as coisas continuem e portanto é só isso, ou seja, não tenho assim, digamos, nenhuma mensagem nem específica, nem nenhuma vontade ou muito menos conselhos a dar nesse sentido. Boa. João, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Grande abraço, votos de sucesso para os próximos podcasts. Gostei muito de estar aqui. Muito obrigado, a sério. Boa. Muito obrigado. Gostei mesmo bastante. Vocês são os tipos porreiríssimos. Boa, tu também és. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa.